todos os grandes que deixaram um legado, eles tiveram também um mentor e se tornaram mentores para a gente. E o que perpetua é esse legado do que ele viveu no dia a dia. Então, quem não tem, na minha opinião, está perdido. Vamos começar aqui mais um podcast da Saúde Funcional. Quem está apresentando hoje sou eu, Tamara Maria, não é o Sandor, porque a gente está num formato um pouco diferente hoje, que a gente vai trazer um novo formato para o podcast da Saúde Funcional. Como já me apresentei, a gente colocou aqui algumas perguntas, o Sandor não está sabendo, então a gente vai pegar ele de surpresa aqui. Pode ser que surjam perguntas de repente aqui, porque tem uma galera assistindo ao vivo, então a gente já está acompanhando eles aqui. Então, o tema de hoje do podcast é o do Time Black. Para quem não sabe o que é Time Black, para eu dar um brainstorm, é um time de mentoria que o Sandor conduz aí com vários profissionais da área de saúde. Então, são profissionais aí que trabalham com saúde funcional e ele conduz essa mentoria e ele chamou, nomeou esse time dele de mentoria como Time Black. E hoje o tema principal desse podcast é o Time Black. E para quem não sabe, nós estamos na imersão com o Time Black. Então, podem ver aqui atrás, Time Black, esse banner aqui é porque a gente está aqui numa sala, a gente está imerso tem 3 dias, a gente está no nosso último dia. E a gente está fazendo essa gravação aqui para gerar valor para eles e para gerar valor para você também, para você entender mais ou menos do que é a mentoria e para entender um pouquinho mais sobre o Sandor. Conhecemos aqui um pouco a sua história, você já vem contando aí nas mídias. E de onde surgiu essa ideia de criar um time, de ter um time? É uma boa pergunta e é uma satisfação grande, porque aqui nosso processo de edição aqui desse vídeo, a gente está aqui com quase 40 blacks aqui. Quem é black aqui, fala eu! Satisfação grande aí estar com vocês aqui. E é um processo natural, né, de evolução, porque a gente fala muito da teia social. Na medida que você vai saindo da caixa, você vai estudando coisas novas, você vai se descobrindo, você vai percebendo que você tem que criar um contexto de um ecossistema para com que aquilo possa crescer e evoluir. E há 3 anos atrás surge a ideia de um grupo de pessoas em que a gente vamos gerar mais valor para essas pessoas, a gente vai fazer mais trocas de experiência, vamos conversar com eles, vamos mostrar mais essa rota aí da saúde funcional. Há 3 anos atrás não tinha, eu diria assim, nem diria assim 10% do que é hoje, mas a ideia era essa, ter pessoas para conversar sobre isso. É uma carência muito grande que a gente tem quando a gente sai da média, sai da caixa, sai do ordinário, tendo pessoas para trocar. E à medida que o tempo foi passando, Marco, a gente foi trazendo mais pessoas para o time, os resultados foram acontecendo e ao mesmo tempo em que eu tenho o papel de estudar, de trazer algo novo, hoje eu tenho aprendido muito com eles. Isso é muito bom porque eles me desafiam, eles me testam, eu aprendo muito. Eu também acabei trazendo nesse processo muitos amigos, muitas pessoas e em especial vocês dois, que estão aqui com a gente, pessoas assim que moram aqui no meu coração, que estão na minha casa e hoje se tornaram meus sócios também do Método Safe. Então olha como é bom gerar esse movimento. Então na verdade eu teoricamente posso dizer que eu criei meu ecossistema de pessoas. E eu acredito que isso é muito poderoso e aí a tendência é crescer cada vez mais, ter essa troca nesse meio ambiente. E hoje eu vivo isso 100%. Praticamente as pessoas que mais conversam, vocês sabem que são vocês, que eu mais convivo, nos nossos grupos, nossas lives. E cada vez eu me blindo do externo. Não que está errado, não que é ruim, é porque é o nosso modelo de negócio, é o nosso estilo de vida, é o que a gente acredita, o que a gente lê, o que a gente aplica, o que a gente faz no nosso dia a dia. Seria isso. Só isso, né? Só isso. Então, o time Black, eu e o Marcão, a gente só tem que agradecer você ter criado um time que você não estaria aqui hoje. Né? Então, é agradecer. E aí a pergunta, mas por que Black? De onde veio essa? Ou foi, não, é Black. Eu acredito que tem aquele time, do All Blacks, que eu acho bem legal o que eles fazem antes dos jogos, com aquele ritual deles. Eu vi a cor black como uma cor muito, muito forte, muito poderosa e não sei se foi uma corrida, não sei se foi, geralmente é uma corrida, ou algum sonho, alguma coisa, surgiu o nome black,
sei nem se o Roberto lembra, qualquer coisa ele me avisa, mas surgiu o nome Black, e aí surge essa outra palavra que na minha opinião ela é mais importante do que Black, é o time. E aí, cada vez, nos últimos 2, 3 anos, estudando a importância da teia social, ontem mesmo a mentoria, né, nós ficamos aqui praticamente 8 horas falando de teia social, anteontem. 8 horas de teia social, do papel dela, de todos os pilares da alimentação, tudo, né, traz teia. E aí a conotação de pertencimento, de time, de ter pessoas para trocar. Então eu diria que o time Black vem com esse contexto. E hoje é o nosso carro-chefe, é o nosso produto mais importante, é o que segura realmente a gente, e a nossa entrega maior é para essas pessoas. Então o time Black hoje é um grande orgulho, né, de ter essas pessoas vivendo essa jornada cada vez mais intensa. Daí vem o Black. Eu acredito que foi por isso. Nesse contexto você falou de ter um time, de mentoria, está muito evidente hoje em dia que se fala que você tendo um mentor, você vai mais longe. O que significa ter um mentor e fazer parte de uma mentoria? É uma pergunta muito boa, muito boa. Até não é à toa que eu olho para cima, né? Porque eu acredito que todos nós sempre tivemos mentores para tudo, né? Quando a gente tem na nossa evolução como ser humano, os mentores vão sempre aparecer. Ninguém aprendeu inglês no nível maior sozinho, né? Os nossos pais, os nossos professores, são todos mentores, são pessoas onde a gente se espelha, a gente tem um exemplo, vão realmente dar um passo a passo, um caminho para a gente. E eu sempre busquei mentores, pessoas que podiam me inspirar, e cada vez mais eu venho buscando nos livros, no YouTube, no Instagram, com mentorias, com cursos online, porque eu vejo que até no presencial hoje não está tendo tanto isso, ainda mais na minha área específica. Então, a busca por um pai, né, no sentido assim, uma referência, sempre foi muito forte para mim. E eu tive isso também, por exemplo, eu fiz 10 anos de Aikido, eu lembro muito do meu mestre, onde ele falava para mim algumas coisas importantes. Você ainda buzina dirigindo? Aí eu falei assim, meu mestre está louco, como é que eu não vou buzinar dirigindo para uma pessoa? Ele falou, evita buzinar. E eu não entendi aquilo, né? Até que eu me vi um dia vendo uma pessoa buzinando para mim, eu falei, poxa, essa pessoa buzina, e eu parei de buzinar. Então já eram ensinamentos importantes, frases importantes da minha mãe, né, com muitas coisas no dia a dia, na experiência dela, na vivência dela, na construção de situações de sonhos, como ela colocava na parede as metas dela, né, meu pai nas questões da parte mental e espiritual, e na minha parte acadêmica também foi muito forte a questão da minha mãe, mas eu tive meu orientador do doutorado, foi uma pessoa que me acolheu, e depois a gente vai buscando outras pessoas. Hoje eu tenho isso também muito forte também com o Eric Rocha, que hoje tem sido uma pessoa que tem me direcionado muito. E eu gosto muito, por exemplo, do Eckhart Tolle, que é uma pessoa que eu acompanho muito, né, do Poder do Agora, assisto muito material dele. Gosto muito também do Tony Robbins. Então você vai buscando, né, muitas pessoas para poder te direcionar. Como alguns até falaram aqui ontem, um livro pode ser realmente um grande mentor, uma frase, uma palavra. E claro, nessa conotação maior do que você acredita, né? E aí cada um tem seu Deus, tem sua força maior. E se a gente for pensar bem, né, Marco? Todos os grandes que deixaram um legado, eles tiveram também um mentor e se tornaram mentores para a gente. E o que perpetua é esse legado do que ele viveu no dia a dia. Então, quem não tem um, na minha opinião, está perdido. Ou se tem, não viu ainda. E é um papel de muita responsabilidade, porque você sabe que uma palavra, uma ação, um não fazer pode gerar um exemplo, de vez muito com os filhos, mas é muito bom porque sempre te desafia a buscar algo novo. Eu gosto disso, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de fazer, eu gosto de viver, e cada dia mais que eu venho fazendo, sendo cada vez o Sandor mesmo, mais pessoas vêm vindo para esse caminho, né? Eu diria, não é esse o meu objetivo que venho. O meu objetivo é ser eu mesmo. Cada vez que eu sou mais eu mesmo, eu acredito que eu mais me conecto às pessoas que acreditam no que eu acredito. Então eu vejo como busca um mentor para a sua vida, né, que seria alguém superior a você naquela área específica. Busca sempre alguém do seu lado, né, que seria igual a você para te desafiar, para você poder trocar. E seja o mentor de alguém também, alguém inferior
né, naquele conhecimento específico para você ensinar. Então você tem sempre os 3 papéis, né, na vida, que são bem interessantes. Então seria a minha visão atual do que eu vejo como mentor. Show de bola. Se deixar, né, 2 perguntas já fechou o podcast. Mas tá bom demais, isso é bacana. Então, já falando de mentoria, a pergunta essa é forte, né? Quais são hoje os seus maiores desafios em ser um mentor? O que mais te desafia em ser um mentor de verdade? Eu acredito que qualquer pessoa que se coloca no papel de assumir uma responsabilidade em qualquer área da vida, você assume a responsabilidade, na minha opinião, foi o que eu falei hoje até no nossa meditação ritual matinal. Quando você assume esse papel, é como se fosse uma floresta. E dependendo do local que você vai, são florestas mais densas. Imaginando Brasília, Juscelino Kubitschek, né, que não tinha nada aqui. Ele falou assim, eu estou vendo uma cidade no Planalto Central do Brasil, onde não tem nada. Alguns falaram, você é louco. E aí Lúcio Costa e outros acreditaram naquela ideia. E depois, se eu não me engano, de 8, 10 anos, existiu uma cidade, a gente está aqui hoje há 60 anos. Então, na hora que você se coloca nessa responsabilidade, você tem que ter aquela força e aquela coragem de abrir algo que ninguém está disposto a fazer, né? E quando eu me vejo nesse papel, não só da mentoria, mas qualquer outro, é você conseguir com que aquilo que você acredita seja seguido, né, para aquelas pessoas. Porque você sente que aquilo é bom, você sente que aquilo vai fazer bem para a pessoa, e você percebe que a pessoa não entra em ação. E eu diria que o maior desafio do Sandro hoje é não sofrer mais com isso. Porque eu posso dizer que eu ainda sofro. Saber que aquela pessoa não está acordando da forma certa, saber que a pessoa não está se alimentando da forma certa, saber que está terceirizando a fisiologia dela. E eu tenho que aprender a me blindar disso. Porque eu lembro quando tinha check-ups chegando, que eu tinha um grande objetivo, chegava todo check-up, eu mandava laudo áudio, eu ficava o dia todo, né, querendo ajudar a pessoa, que não me desgastava tanto que até me adoeceu. Então eu tenho que perceber assim, eu tenho que fazer isso para mim, para minha vida, para minha família, produzir conteúdo de valor, criar um passo a passo melhor e a pessoa fazer, né, ter essa decisão de mudar a vida dela, em que eu não posso, não tenho essa capacidade de mudar ela. Então é algo que eu estou evoluindo cada vez mais nesse sentido. E quanto mais eu sofro com ela, eu tenho aquela empatia por ver que ela está ali morrendo viva, né? Isso me adoece muitas vezes. Então eu tento me blindar, estou cada dia de fato me blindando mais desses aspectos. Mas é a responsabilidade de quando você está na frente, né? Você está lá naquela guerra, né? Naquela floresta, abrindo, mas pode ter um soldado lá atrás. Como é que ele está lá atrás? Pô, será que ele está se alimentando? Será que ele está vivo? Será que ele está comigo? Será que ele está me ouvindo? Como é que ele está? Mas se eu parar e olhar para trás e vou lá para trás e parar tudo, eu paro todo um processo. Então, por isso que eu preciso de mais pessoas para me ajudarem, para com que essa causa seja maior. Quando a causa é um para um, como era personal, era mais fácil, né, nesse sentido, né? Também. Mas aí quando você tem que crescer, e eu vi, não dá mais para ser um para um só. A causa tem que ser maior. Então eu diria que esse é o meu grande desafio. Levar a mensagem, fazer isso e deixar da melhor forma possível para que essa pessoa entenda que aquilo pode ser positivo para ela. E eu me prendo muito nas evidências científicas, como cientista. Então eu não canso de buscar artigo. Vocês viram, por que respira 4, 2, 6, 2? Por que a respiração é assim? Por que alimenta assim? Por que medita assim? Por que acorda assim? Por que é assim? Então isso causa um desgaste bom em mim. Então eu sou muito incansável quanto a isso. Eu acredito que daqui a uns 10 anos, não sei quando, eu não vou ficar mais tanto preso a isso. Assim, gente, se você quiser seguir, cara, você segue. Entendeu? As evidências estão aí. E o que importa é você dizer, você está se sentindo bem? Está feliz? Está dormindo melhor? Está ótimo? Está cheio de trabalho mostrando. Então eu estou nessa jornada. Estou evoluindo como todos nós. Muito bom, muito bom. E falando de mentor, antes de ser um mentor, temos um ser humano que tem os conflitos mentais, tem um mindset, como nós todos temos, família, trabalho, estudo e aquela entrega que você sempre faz, uau, e entrega mais. Você já pensou em desistir dessa jornada?
Eu já desisti várias vezes, porque o desistir não é o jogar tudo para cima, né? O desistir é deixar de acreditar naquilo que você vive. Entendeu? Aquilo que você vem pregando, vem falando. Toda vez que eu saio da rota, que eu sei que aquilo me faz bem, eu estou um pouco desistindo. Então, eu sei o quanto me faz mal dormir 5, 6 horas, muitas vezes. Eu sei o quanto me faz mal, muitas vezes, não cuidar do Sandro, não fazer os treinamentos, não me organizar, não ler, não ter um tempo para minha família, não estar com os meus filhos, não seguir aquilo. Então, são pequenas desistências que você vai criando uma sequência que pode gerar uma desistência maior. Então, eu penso mais nessas pequenas desistências, sabe, Marco? De perceber, poxa, eu saí da rota. Sandro volta. Né? O meu maior receio hoje é lembrar daquele Sandor, né? Aquele Sandor doente, aquele Sandor que... sinal vermelho, que não estava bem. E esse Sandor, ele existe muito forte em mim ainda, ele é muito latente. Então, tem horas que eu tenho que olhar para o espelho e falar, segue. E isso, para mim, é sempre um grande desafio. Mas chegar assim, hoje vou parar tudo, desistir, isso aí não entra em mim. É tão forte assim que não tem mais jeito. Porque sou eu mesmo, né? Quando o negócio vira você... O máximo é falar, não, isso aqui não está bom, muda e faz outra coisa. Entendeu? Eu vejo seguindo esse caminho até o último dia, até a última expiração, diríamos assim. Muito bom, e é impressionante porque realmente estar do lado do Sandro é impactante. Então, eu mesmo estou numa jornada que estou crescendo. Hoje saí ali do professor, estou virando empresário, com essa oportunidade de estar aqui no Método Safe, e tenho meus dias de terça e quinta, que é a metodologia Safe, diretoria, e tá com eles, a gente não para, né? Começa 8 horas da manhã e vambora, acabou, já está dando 8 da noite, e é muito interessante. Por isso que é interessante ver essa questão de saber como que o Sandro está, né? Muito bom. Já que eu vou relatar aqui, né, me vem até um pouco de emoção, porque hoje os dois, literalmente, né, como tem algumas pessoas que cuidam muito de mim, assim, estão sempre preocupados com o Sandro e tudo, e a gente sabe que o Marco, né, em particular, né, nessa situação, ele é um cara muito gato, assim, no sentido de estar próximo, né? E esses últimos dias aqui, por exemplo, na imersão, vocês comiam alguma coisa, então a gente fez liberação miofascial, fez um alongamento, né? Diria até, Marco, que esses dias aí com você, em muitos momentos, você é aquela voz calma também, você foi muito meu mentor esses dias, né? Com muito aquela voz serena do Roberto, né? Que tranquiliza a gente, né? Também, né? A Tâmara na sua velocidade, né? Na sua velocidade, né, de estar ali, segura a orquestra, né, minha esposa também, uma pessoa espetacular, são aquelas pessoas que são seus mentores também, diríamos assim, que estão sempre se preocupando com você, e esse dia você foi fundamental para essa imersão, porque eu estava realmente, o intestino estranho, alguns até tiveram alguma coisa assim, e você ia lá, cuidava, liberava. Então esse seu carinho que você teve comigo esses dias assim não tem preço, foi fantástico, e o que a gente faz junto é mútuo, né, de se ajudar e crescer. Então quero agradecer publicamente quem é você também nesse processo. Muito bom, obrigado. Salva de palmas para o Marcão, né, galera? Marcão. Salva de palmas. Show de bola. Tem várias perguntas aqui, perguntas até interessantes, né? Eu posso puxar uma para frente, uma para trás, mas eu acho que é interessante essa aqui, eu acredito que você já até tenha respondido, mas tem uma aqui que é bem forte, né? A gente fez um brainstorm, a Rayane entrou também, só pode jogar ela no jogo para dizer que ela fez também essa pergunta aqui. Se tiver uma cabeluda aqui, já sabe que foi. A Rayane é minha irmã, viu, no processo. A Rayane é a irmã do Sandro, ela fez aí o negócio. Tá na empresa forte. Tá na empresa também aí com a gente. E aí, essa pergunta é forte até. Como administrar o ego diante ao crescimento tão rápido que você tem tido agora? Como administrar esse ego, né? Você se tornou já era, mas está se tornando cada vez mais uma autoridade. E como administrar isso, né? Como não perder a sua essência?
Que pergunta, hein? Eu falei que você ia ficar meio Muito assim. bom. Foi boa, não foi, Rayane? Muito boa a pergunta. Aí, Rayane. Aí, Rayane. Ótimo. Eu vejo, a gente, quando se torna observador de você mesmo, principalmente com o Mindfulness, a gente traz muito isso, a gente percebe claramente que tudo tem uma dualidade. E todos nós temos duas pessoas. E eu noto muito bem as duas em mim. Muito forte, essas duas pessoas. Porque o ego é muito forte. A gente tem, como na pirâmide de Maslow, depois de você se alimentar, necessidades básicas, o reconhecimento. O reconhecimento vale mais do que dinheiro. Então, quando você é reconhecido por um trabalho, ele te alimenta constantemente. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo disso, você se tornar uma pessoa arrogante, você se tornar uma pessoa talvez mal educada, ou achar que você é aquilo. Então, isso é muito legal. Então, por exemplo, a gente está nessa mesa aqui, a gente está toda uma estrutura, as pessoas me servem, as pessoas me ajudam, as pessoas estão comigo, mas é pelo papel que o Sandro exerce, entendeu? Se eu for amanhã em um lugar que ninguém me conhece, ninguém vai chegar e pegar uma água para mim, ninguém vai chegar e fazer alguma coisa para mim, porque aquele ambiente eu sou mais uma pessoa, entendeu? Então a gente tem que entender que tem esses dois lados, e que você não é isso 100%. Você não é isso 100%. Aqui você exerce um papel, uma função, que você construiu ao longo da sua história. E você não pode achar que você é isso 100%. Então essa dualidade de quanto mais você cresce, né, se tornando uma autoridade, um papel naquilo todo, e você sai daquele ambiente, aí a pessoa te trata, poxa, mas você sabe quem sou eu? Então esse é um jogo muito perigoso. E por isso tantos artistas, como por exemplo o Whindersson Nunes, está em depressão. Porque ele quer viver no palco. Porque é muito bom estar no palco. É muito bom ser admirado. Cada dia mais tem pessoas, poxa, Sandor isso, poxa, Sandor isso, né? Poxa, Sandor isso. E aí você percebe que o movimento vai crescendo, mas ao mesmo tempo você fala assim, calma. E eu sou uma pessoa que eu gosto também de estar abraçando, estar próximo, estar conversando. Quanto eu gostaria de quantas pessoas estar conversando com ela. E aí, como é que está? Está nessa situação? Mas eu não consigo mais chegar. Mas eu diria que o grande ensinamento dessa pergunta, que era muito forte, né, da minha irmã querida ali do meu coração, né, é que lá em casa eu sou o Sandor, né, aquele irmão, aquele Sandor lá de trás, que tinha aquelas notas ruins, que era aquele que era vagabundo na escola, né, na faculdade, que tinha dificuldade para uma série de coisas. Mas eu digo para vocês, até na minha família o efeito autoridade acontece. Até minha mãe, ela me trata de dois jeitos. Porque minha mãe, em determinado momento, ela começou até a ficar minha fã. Porque minha mãe vê mais pela internet que pessoalmente. Então você tem que ter muito cuidado com isso. É um cuidado constante. Por isso que é tão importante você estar meditando, você ter clareza, você ter o olho no olho, né? E são realmente grandes desafios diários. Mas eu tô preparado para pagar esse preço. Tá? Eu estou preparado para pagar esse preço, por isso que eu me isolo, eu sumo às vezes, e eu quero fazer isso, vou seguir fazendo isso. A partir do momento que eu sentir que isso não estiver fazendo bem, no nível, na velocidade, né, e perdendo a direção, eu acredito que vai ter alguma pessoa próximo de mim e vai dizer assim, Sandor, né? Aquelas mais próximas que vão sempre falar, Sandor, e aí eu vou ter que ter aquela leitura e me ajustar ao processo. Mas é um grande aprendizado, sem dúvida disso. E eu diria, fechando, que quanto mais você cresce, por incrível que pareça, mais só você fica. E se você for pensar em todos eles, os grandes, eles ficam muito só. Eles ficavam se isolando, porque eles queriam criar um time muito selecionado cada vez mais para estar próximo. E isso é algo que eu já sinto em alguns momentos, entendeu? Mas é aquilo, trabalhar, ter clareza com você mesmo, sua família, seus pessoas próximas. E esse só muitas vezes é no seu interno, né, com o seu sonho, no que você vê, e você acaba, né, sofrendo, entre aspas, com aquilo, que você quer muito que aquilo aconteça. Pergunta forte, assim, eu trabalho muito com ela, porque a gente sabe que o ser humano, ele está ali, de curtida, de comentário,
né, de visualização. Cara, é um ser humano, entendeu? Você não está imune a isso. A gente sabe que isso gera até depressão, não é à toa que o Instagram tirou aquilo, mas na minha opinião não é só por isso, que a pessoa que não tinha curtido, ela tinha depressão, tem relação com suicídio. Você vê como é que é o negócio. Então, cada vez eu busco me isolar mais disso. Eu faço o processo e vamos ver o feedback que vai dar. Tá? É isso. Ufa, né? Pergunta forte. É bom. Tivemos aqui uma pergunta do nosso time, do time Black, do Lucas, né, Lucas? Não abaixa a cabeça muito. Como conciliar a mentoria do time Black e se abdicar de estar com a família em alguns momentos? E como eles veem essa questão de ser pai, marido e mentor? Boa. Boa para forte para todo mundo, né? Ontem à noite, a gente terminando ali, umas 10h30 da noite, meu filho tinha um jogo de futebol e começou o campeonato dele. E aí, quando eu fui vir para cá, ele falou assim, filho, tem jogo no sábado, né? Ele, poxa, papai, que pena que você não vai estar lá no meu jogo. Aí aquele coração aperta, né? E aí a minha esposa foi no jogo dele, filmou, e eu falei, quero que você dando de bico, para com aquele chute meia boqueta, mete de bico, porque vamos para frente. Aí ela manda um vídeo para mim, ele cobrando um lateral, fazendo o quê? Bicão. Dando um bicão do cara, pá! Aí o coração enche de lágrimas assim na hora. E aí a minha esposa fala assim, nossa, ele jogou muito bem, tu tá doido para falar com você, tá doido. Era 2h. E eu só fui ver 9h. E aí minha esposa saiu e falou 2 minutos, não, liga lá. Aí eu cheguei, falei com ele por telefone, a primeira coisa que ele falou, poxa, papai, que pena que você não foi ver o jogo. Doía muito mais em mim, porque eu sei do que eu estou fazendo, e eu sei o que eu fiz já para ele, então eu não sinto mais aquela culpa, entendeu? Porque não é aquele momento que vai fazer, foi importante, foi. Tanto que eu perguntei, quando é que é o próximo jogo? Semana que vem, domingo, ainda bem, porque sábado a gente está em Belo Horizonte. Então eu falei, não, domingo eu estou lá, né? Mas, e aí vem a qualidade de estar presente. E alguns momentos importantes, algumas pesquisas falam, né? Então, 2 momentos importantes de você conectar com a sua família, que é nas refeições, e o Chapman fala muito isso, e antes de dormir. Nunca perca esses momentos quando a gente fala de filho. Então eu lembro todo dia, antes de dormir, minha irmã sabe disso, quando a gente ia lá no meu pai, né, ele deitado na cama, ele fazia a gente ir lá na cama dele, dar um beijinho, né, nele e tal, e dormir. Então a gente nunca esquece aqueles momentos de domingo na refeição com a família. Então eu acredito que essa pergunta ela vem do seguinte, cuidado com quantidade sem qualidade. E eu venho trabalhando dessa forma, né, com a minha família, tirando algumas coisas da minha vida que me tomavam tempo e aí deixando essa qualidade. Por exemplo, quando eu parei de trabalhar à noite, eles falaram, poxa, que bom papai, você vai botar a gente para dormir agora todo dia. Olha que legal, eles estavam na expectativa de eu parar para poder estar com eles à noite. E como isso foi poderoso. Então, fechando isso, aquele olho a olho, é aquela conversa, é estar presente, é deixar sua mensagem, para com que você possa estar ausente presencialmente, mas se você está lá com ele, porque não é quando eu estou com você que eu estou com você, é o que eu deixei com você que me faz estar com você, e por isso que cada dia eu busco estar estudando, vivendo isso e aplicando com eles também. Então eu estou num momento muito bom assim da minha vida, maravilhoso, conectado com a minha família, né, com a minha esposa, como eu converso com ela, como eu converso com meus filhos, com todas as pessoas que me cercam, para poder principalmente fazer esses alinhamentos. Porque a gente tem medo do alinhamento, a gente tem medo daquela conversa, porque aquela conversa pode terminar um ciclo. Aquela conversa pode terminar um ciclo. Mas a gente tem que encarar esses alinhamentos para com que esse ciclo continue melhor ou encerre. Então, eu diria que essa resposta termina com essa abertura de um raciocínio em relação ao que você está fazendo no seu dia a dia com qualidade e os ciclos que você vem vivendo. Tenho muitos desafios como pai, muitos. Eu diria que o que mais me desafia hoje é o que vai ser no amanhã, mas eu não vou conseguir nunca saber. Então eu tenho que a cada momento fazer isso. Vamos para frente, muito bom. Mais forte, né?
Deus. Perguntas fortes. Então, hoje a gente não quis trazer um conotativo muito de estudo, essas coisas, porque a gente já tem um programa, né, do Conexão Científica. E assiste lá, tem vários conteúdos bacanas se vocês quiserem. Tem muito conteúdo rico e muito conteúdo vindo aí. E se você quiser que a gente grave novos podcasts falando de determinado assunto, deixe um comentário aqui falando do tema que você quer que a gente fale aqui nos próximos podcasts. E acho que uma pergunta interessante seria, a gente já falou de mentor, a gente já falou de vida, a gente já falou de quase de propósito aqui, né, de tudo. Acho que interessante seria até falar para as pessoas que querem, que te acompanham e que te admiram bastante, mas ver quem é que está, né, que você acompanha, que você admira. Então, se tem umas 5 pessoas que você admira, que você acompanha, e que você até falaria, pô, são pessoas boas para seguir, para acompanhar. E eu já estou vendo a galera pegando a caneta e papel já para anotar. Eu escolhi, né, a gente fez uma escolha no final do ano passado de entrar na mentoria com o Érico Rocha, né, no Insider. Então, realmente foi uma rota que eu percebi do digital. E, na minha opinião, ele é a melhor pessoa no Brasil nesse sentido. E conectava com aquilo que eu acreditava. Então, a gente está muito vinculado com esse grupo e com o que ele vem fazendo. Então, eu sigo, né, as rotas que vêm sendo comentadas, estruturadas para a gente. No Brasil, uma outra pessoa que foi cada vez mais conquistando meu respeito também, e eu fui estudando mais ele, acabou sendo Paulo Vieira também. Foi um cara que eu fui vendo a história dele, vendo o dia a dia. Não fiz nenhum curso, nunca fiz nada dele, mas eu estou percebendo quanto impacto ele está gerando, né, nas pessoas, as críticas que ele vem recebendo. Eu uma pessoa que tem sido bem interessante também. Eu confesso que, assim, que eu vejo algumas coisas, né, filtro ali para mim. Eu acredito que seja uma pessoa que tem impactado muito aí em todos as faixas etárias, principalmente agora com os mais jovens, com essa questão da parte emocional, que é uma pessoa bacana também. De pensar mais alguém no Brasil, tem sido interessante. Pode ser de fora também. Do Brasil aqui no momento eu não tô lembrando assim mais de alguém que me faça parar para ir. Tâmara Maria Z5 lá. Tâmara Maria, né? Os meus professores sempre ali, quando me marcam, estou acompanhando, tem muita coisa que a gente aprende, troca ideia realmente. E eu diria que fora do Brasil, eu tive uma fase muito, muito forte, assim, dos 3 anos atrás, do Tony Robbins, entendendo toda a história dele, quem é ele, como é que é, o que aconteceu. Foi muito, muito marcante também. Gary? O Gary Vee foi uma fase que eu estava muito forte no Gary Vee, porque eu queria entender de onde o Érico vinha, né? Porque eu gosto de entender de quem vem. Então, hoje, por exemplo, se o Érico faz um podcast hoje, hoje eu sei por que ele faz, quem que ele segue. Então, eu gosto na origem da origem. Então, por exemplo, o Tony Robbins, de onde ele veio? Ele veio do Jim Rohn. Então, o Jim Rohn, ele foi um dos grandes idealizadores do projeto de desenvolvimento humano na década de 80. Então, com 18 anos, eu segui o Jim Rohn, e muitos vieram do Jim Rohn. E aí ele veio do Kahneman, que é um cara que há 30 anos, praticamente aí 40 anos atrás, começou a falar de mente, desenvolvimento humano. Então eu gosto de ir da origem, da fonte, da fonte, da fonte. Aí isso tem um pouco de Jeff Walker também, né, que foi do Érico. Mas o Tony Robbins é um cara que tem uma inspiração de desenvolvimento pessoal forte. Diria que o Érico tem uma pegada no marketing digital. E quando eu estou me desequilibrando, eu vou para o Eckhart Tolle. Eu gosto de ler e ouvi-lo, porque só o fato de como ele fala me tranquiliza. E uma frase que eu gosto muito dele é que não esteja tão atento com o que eu falo, mas entre uma frase e outra do que eu falo, que é esse silêncio. Então me traz muito essa questão. Então eu vou pingando em situações, né, desenvolvimento pessoal, na questão marketing digital, alguma questão acadêmica. Eu vou muito no TED Talks. Eu gosto muito do TED e PubMed. Na minha parte científica, o meu mentor é o PubMed e o TED. Então eu tenho um pensamento. Esses dias eu tive uma ideia. Steps and Mental Health. Pô, será que passo está ligado com saúde mental? E foi numa ideia assim, e aí trouxe aquele artigo, Felicidade com os Passos. Então eu tenho muito isso. Então, PubMed científico, TED Talks, hoje para mim é o que está
direcionando. Então são as pessoas que eu sigo. Tem os autores de livro, né? Que às vezes Sim, eles boa, não criam boa. conteúdos no Daniel Instagram. Goleman Isso eu ia também, falar, que é o muito Goleman, forte, né? Duckworth, Angela Duckworth para mim, Angela, né? Como não Nem falar de conhecia, Angela? né? Angela, eu já ouvi tanto Angela que eu cheguei num ponto que ela já sei o que ela vai falar. Então ela vai abrir um vídeo, já sei qual a história que ela vai falar, qual é o contexto, qual o cenário, porque eu já tenho todos os vídeos dela eu já assisti. É como muitos de vocês aconteceram comigo também. Vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. E é legal porque eu queria entender de onde vinha aquela Ângela. E tem uma palestra do TED que você viu comigo, né, Marco? Ela em 2009 super inflamada e tal. E ela está totalmente diferente. Então, é uma pessoa que eu... Na verdade, todos os conteúdos, o Seligman, por exemplo, eu fui também, que é o pai da psicologia positiva, né, da felicidade autêntica também. Que é o orientador de doutorado dela. Tinha uma época que eu seguia, mas ele é muito chato. E aí eu preferi seguir com a Ângela, que é a pegada que eu tenho. Então, de cabeça, são algumas pessoas muito fortes. E é engraçado porque são as pessoas mais ou menos que você segue, que são as pessoas que você tirou toda essa ideia da saúde funcional e que você tem criado, né? Então, exato. Então, você vai pegando informações e vai compilando em algum lugar. Eu acho que o mais interessante de tudo isso não é nem só seguir, né? É você aplicar. Então, a gente vê, eu sigo tanto a Ângela, mas eu criei uma plataforma em que eu calculo da Ângela porque eu estou botando em prática o que eu estou aprendendo. E o que a gente vê muita gente fazendo segue 60 mil coachings, mas nunca aplica nada do que o cara está falando lá. Só segue mesmo e posta frasezinha bonita e tudo mais. E aí, o mais interessante seu é que, você tem os mentores que você está seguindo, mas você aplica o que eles realmente falam de verdade. Então, você não só escuta os caras mesmo, você aplica o que você aprende com esses mentores aí, de forma direta ou de forma indireta, que eles são os seus mentores. Eu tenho muito essa fome de ver, ler e aplicar logo e testar para passar. Essa é a minha eterna vontade, é pegar, testar, botar. Pegar, testar, voltar. Validar e botar. Algumas vezes é muito rápido, algumas vezes demora menos. Por quê? Porque se eu falo alguma coisa, eu sei que cada vez mais vai ter um julgamento. De onde ele tirou? Por que ele está inventando? O que é isso? Então, e aí eu vou validando esse processo. Então, eu curto muito isso. É uma coisa que me alimenta bastante. Maravilha. E toda essa questão de mentoria, você desenvolveu o seu produto, foi para o lado da tecnologia, desenvolveu uma plataforma, você vem numa crescente. O que você sugeria ou sugere aí para o profissional da saúde, para o profissional, educador físico, nutricionista, para ele ser um mentor, para ele desenvolver essa autoridade no mercado e poder atingir na questão da saúde, tecnologia e educação? A gente fez um podcast só sobre isso, né, Marcos? De tanto que é interessante esse tema. A gente sabe que a tecnologia está permeando por todo lugar, por todo braço, por todo momento. Então, o profissional que não migrar para a tecnologia, que não for para o exponencial, ele vai ficar para trás, já está para trás, isso é fato. E o que a gente sabe é que quanto mais dados você tem, mais poder você tem. Então, eu diria que ir para a tecnologia, dominar as ferramentas, utilizar plataformas como todos utilizam, é um caminho sem volta. E quanto mais você dominar, melhor ainda. E se você criar ainda, se diria que é um grande caminho para a sua independência, né? Pensando no Netflix aí há 10 anos atrás. Olha o que se torna, né? E o cara da Blockbuster falou para ele, não. Então tem muito isso. E falar sobre isso é bacana, porque a maioria das grandes plataformas foram criadas por pessoas que não estavam dentro do nicho. Por que um taxista não criou o Uber, por exemplo? Por que um hotel não criou o Airbnb? Quem menos percebe a água ao peixe, como o Ricardo Vilhela. Exatamente. Então, uma pessoa de fora da caixa percebeu uma oportunidade. Então, porque muitos profissionais hoje não agem, porque ele está tão inserido no processo do dia a dia, que ele não abre a perspectiva de fazer algo maior do que ele. Então, eu diria que a tecnologia te ajuda a você ser maior no seu trabalho, na sua missão, no seu propósito. É aquela pergunta, o que você quer da sua vida? Então, eu acredito que a tecnologia ela pode te ajudar a criar um modelo exponencial. Então, eu não vejo mais como voltar. Isso aí é inexorável. E cada dia eu estou mais inserido nela e esse é o nosso objetivo do nosso projeto. Tecnologia, dados, informações para impactar mais pessoas.
Legal. Interessante a fala, né? Que o que menos percebe a água é o peixe. Porque aí você fica pensando, cara, quanto de algumas profissões que estão vindo outras que não são regulamentadas e a galera tá com medo das não regulamentadas tomar a vaga da que é regulamentada porque ela começou a pensar fora da caixa e está fazendo algo que os outros não faziam. Então, não tem aqui como tem que citar as profissões, mas todo mundo está entendendo que são pessoas que estão fora da área, vendo um mundo diferente, já criando uma metodologia ou algo diferente, e que a galera que está na profissão, que realmente tinha que olhar com um olhar mais amplo, não está olhando. Então, isso é bem interessante. Isso dá para pano para manga, dá para a gente citar muita coisa, dá para falar. Mas acredito que o brainstorm principal foi esse mesmo, mas falar sobre o time, falar sobre você, falar sobre essa perspectiva mesmo de mentoria e falar sobre tecnologia também é algo bem interessante. Queria agradecer muito vocês terem ficado aqui, né? A gente perto do almoço, para quem não sabe, a gente está perto do almoço aqui, então todo mundo já um pouco cansado e tudo mais, mas agradecer a participação de vocês. Galera no Instagram que também participou com a gente, agradecer aí, obrigado pela participação de todos. Obrigada, Marcão, pela participação. Obrigada, Sandor, pela participação também. Então a gente fecha aqui mais um episódio do podcast. De novo, se você quiser aí, faz um comentário, comenta um pouquinho aí, faz a sua pergunta que a gente tem o maior prazer de responder. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber diariamente. Nós postamos conteúdos diariamente, então fique atento que vai ter sempre aí na sua caixa de e-mails um conteúdo se você ativar as notificações. Beijo, obrigado, tchau, gente. tchau. Até a próxima podcast. Um abraço, obrigado, time Black! Uhul!